Deu sinal aqui, sim. Nós já estamos gravando. Então, bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui muito felizes do nosso último dia de flip virtual na casa Tiwaras Ticunas, na sua casa. Nós estamos aqui hoje com a Cíntia Santos, né? Cíntia Santos, estou vendo ali. Cíntia Santos é professora de História e ela é cofundadora do projeto Identidades Negras. E ela vai falar um pouquinho disso para nós. Nós estamos também com Joyce Mello, ou Joyce Alves. Eu procurei dos dois jeitos, não encontrava, no fim. Joyce Alves é advogada, trabalha com direitos autorais e outras coisas que ela vai tocar também. Nós temos Fernando Lourenço, turismólogo e candidato a vereador em Itaquaquecetuba. Estamos também com José Silvio Damascena, geógrafo, animador cultural. Temos também Thaís Alves, chefe, que hoje vai nos brindar ali com uma receita. E no final nós vamos lançar um desafio. Então vocês prestem atenção na receita. E eu acho que nós podemos começar, né? Então, olha, domingão de manhã, nós na Flip, se estivéssemos lá agora, nós estaríamos assim com o coração repleto de felicidade e alívio, né? Domingo é o dia em que eu consigo almoçar. Né? Domingo na Flip é o dia em que nós estamos já preparados para sair, mas recebendo também muitas pessoas, muita gente dizendo assim, eu não consegui durante a semana, mas eu vim, fiz questão de vir agora, tal. É o dia também em que eu não preparo café, nós vamos tomar café na padoca, que tem pertinho da casa. Todos os dias eu levanto por volta de 6, 6h30, vou lá, compro o pãozinho, preparo o café e espero todo mundo acordar. Né? No primeiro ano, o Fernando me ajudou nos primeiros dias, né? O ano passado foi o César, o César Prado Moraes, doutor César, né? O único lugar na Flip onde 2 doutores preparam o café da manhã para você é na casa Tiwaras Ticunas, né? Enquanto eu fazia, ela me virava para fazer o café, ele preparava a mesa, colocava as xícaras do lado dos talheres, ficava uma coisa bem bonitinha. Então, pessoal, é isso. Nós podemos começar. Estou muito feliz pela presença de todos vocês e já arrumando as malas, né? Arrumando as malas para nos prepararmos para a próxima. Mas podemos conversar. Enquanto isso, a Thaís está fazendo... Thaís, você gostaria de falar o nome da receita? Não estamos ouvindo. Oi, gente, desculpa, eu tinha colocado no mute. Vamos lá. Muito agradecida por estar aqui mais uma vez na casa Tiwaras. Só pela fala da Sandra já foi dando uma saudade da Flip, e olha que a gente nem foi ainda. Mas já foi dando uma coisa no coração, tipo, ai meu Deus. Mas enfim, né? Próximo ano estaremos lá. E o que eu vou fazer hoje chama Africanas de Coco. Africanas de Coco é um docinho muito utilizado nas festas de aniversário. Uhum. Eu não consegui achar a origem desse doce. Eu procurei, mas pelo que eu percebi, toda a África faz ele. E ele é como se fosse o nosso brigadeiro aqui no Brasil. Toda festa de aniversário tem que ter uma Africanas de Coco. Mas ele não tem nada a ver com o nosso brigadeiro. Ele vai amendoim, coco, cacau, manteiga, ovos, pão e açúcar. Nossa!
Nossa! Também. Eu tô imaginando aqui, deve ser ótimo. Também é uma combinação que quando eu fiz, eu falei, nossa, será que isso vai ficar bom? Fica. Muito bom. Tanto que a gente pode também depois substituir o amendoim pelo amêndoa também. Hoje eu estou usando amendoim mesmo, xerém de amendoim, mas qualquer dia eu vou fazer com xerém de amêndoa triturada, para ver como é que fica também. Vai dar um outro sabor, né? Ah, legal. Você pode dizer os ingredientes novamente, só para a gente conseguir aqui? Então vamos lá. Eu reduzi a receita, né? Coloquei ela menorzinha, então vou falar. São 50 gramas de amendoim, como se fosse meia xícara de amendoim. Vou falar em xícara que é mais fácil, né? Uma xícara de coco ralado. Aí fica a critério, muito, muito fino ou muito mais grosso. 2 colheres de sopa de manteiga. Certo. Desculpa, quanto de manteiga, Thaís? Desculpa. 2 colheres de sopa. Tá. 2 colheres de sopa de manteiga. Pode-se usar margarina também, que eu já fiz o teste, mas a manteiga dá um sabor melhor. Manteiga é manteiga. Manteiga é 1,5 xícaras de açúcar. Pode-se usar, se você quiser usar o açúcar cristal, que eles usam bastante também na África, eles optam pelo açúcar cristal, é 1 xícara só. Tá. Mas aqui, 1 xícara de açúcar. Um ovo. O pãozinho eu ainda vou fazer. Você vai pegar meio pãozinho, para essa quantidade, você vai pegar meio pãozinho com 2 colheres de leite. Aí você pode usar o leite de vaca ou o leite de coco. Também fica bom. Isso. O pão é francês? Isso, pãozinho francês. Com 2 colheres de leite. Com leite de coco. Ou 2 colheres de leite ou 2 colheres de leite de coco, tanto faz. O pãozinho dormido assim? Um pãozinho fresco? Isso. Não, o pãozinho, sabe pudim, massinha de pudim de pão que a gente faz com pãozinho velhinho? Sim. Ele que a gente vai usar. Legal. Tá? E aí depois a gente vai fazer as bolinhas e vai colocar ele no coco. Aí a quantidade para cobrir as bolinhas. Então, tá. Não é xícara de coco, é pouquinho também. Tá bom? Tá ótimo. Essa é a nossa receita. Isso. Enquanto a Thaís, então, ao vivo... Eu vou fazendo, vocês vão conversando e tá tudo certo. Nós podemos conversar. Isso. Né? Valeu, Thaís. Obrigada. E aí, pessoal, vamos começar pela Joyce. A Joyce é advogada, né? Pode falar sobre o seu trabalho. Você trabalha também com empreendedorismo? Gente, ó, eu vou falar bem rapidinho de mim, aí daí vocês vão ver que dá para a gente ir para vários assuntos, dentro das minhas reflexões, né? Que você viu, né, Sandra, ontem, que eu sou bem... Eu ainda estou na fase das reflexões, ainda não cheguei a algumas conclusões, não. É uma constante para todos nós, né? Eu sou advogada, e aí eu decidi abrir um escritório para atuar, que eu não queria trabalhar home office, como eu estou fazendo agora, e aí eu transformei esse escritório num coworking, né? Quando eu transformei esse escritório num coworking e comecei a fazer esse trabalho de redes sociais para divulgar e nananã, todo mundo falava assim, você precisa aparecer, e eu não queria. Mas aí eu falei, quer saber? Vou aparecer aqui. E aí eu tirei uma selfiezinha assim, gente, só falando assim, oi, eu sou a fundadora do Evo Coworking aqui na Zona Leste e vou trazer novidades para vocês. Pronto. Fez um boom da comunidade negra, assim, dos movimentos negros, sei lá, as pessoas foram aparecendo, tipo, nossa, né? Uma empreendedora negra, dona de um negócio, de um espaço físico.
E aí eu comecei a me envolver com eu não sabia que faria que eu teria, não foi um super boom, mas para minha vida foi. E aí eu comecei a sair da bolha que eu estava e comecei a olhar para o lado e comecei a ver que essa oportunidade, por exemplo, que eu tenho, são oportunidades que muita gente não tem. E aí eu comecei a partir daí eu acabei tendo contato com a doutora Maria Silvia também, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, então eu entrei nessa comissão. Entrei na comissão da mulher advogada também, e por aí eu comecei a atuar mais nesses movimentos negros e comecei a estudar um pouquinho como que isso funciona. E nesse meio tempo, entre advogar e ter o coworking lá, eu decidi abrir uma empresa de registro de marcas e patentes, porque conversando com os empreendedores, e ainda mais empreendedores negros, eu comecei a ver o quanto acontecia questões de plágio, ou questões de... pegar meio que a ideia do... Você vai com um projeto, e aí quando você vê, você está fazendo uma reunião de projeto, daqui a pouco a pessoa está fazendo o seu projeto em outro lugar, e não está nem mencionando que você existe. E aí eu comecei a focar nos afroempreendedores e fazer com um valor bem acessível mesmo, porque eu vi o quanto a gente fica, quando a gente está começando a empreender, a gente está começando às vezes, primeiro, né? Às vezes a mulher negra, por exemplo, ela nem percebe que ela é empreendedora. Ela simplesmente está tomando conta da família inteira, ela está provendo para todo mundo, e ela não consegue perceber que ela é uma empreendedora, que ela pode se tornar uma empresária, que ela pode formalizar tudo isso. Então, ela vai muito naquela ideia limitada. Eu vendo almoço para pagar a janta, né? Mas se ela visse ali, se ela organizar tudo aquilo, ela vê o quanto ela consegue, prover, e o quanto ela consegue melhorar. Então, aí eu fui indo nessas vertentes, né? Eu comecei a trabalhar com empreendedoras, a dar alguns respaldos nesse sentido, porque eu vejo e eu acredito que o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino, é uma das formas da gente conseguir sair desse sistema e mudar aí quem sabe, o futuro, né? Mudar um pouquinho a sociedade. A gente, desculpa, né? Home office. Esse barulho que vocês estão ouvindo é a minha máquina, que eu esqueci de desligar, de lavar roupa. Então, assim, eu esqueci de desligar, agora eu não vou sair daqui. A mesma situação. Então, assim, eu comecei, primeiro, eu vi o empreendedorismo feminino como uma ferramenta, tanto da mulher sair dessa questão da violência doméstica, que está mais do que comprovado, que a partir do momento que ela consegue ter um pouco de autonomia, não que é só esse o fator, mas é um dos fatores que auxiliam para que isso aconteça. E aí eu fico vendo, né? Eu vendo a história da minha irmã, eu vendo o quanto ela evoluiu nessa questão empreendedora. Thais, eu vou abrir um pouquinho aqui, tá? O quanto ela saiu de um relacionamento não tão tranquilo, vamos dizer assim, ela conseguiu se encontrar e se libertar e ser mais independente. Eu vi esse caminho acontecendo, né? Então, eu falei assim, nossa, realmente funciona, realmente dá certo, a gente precisa só dar um ambiente e dar condições para que essas mulheres elas consigam enxergar a potência que elas são, o quanto elas podem desenvolver, e o mais importante, né? A gente sabe que isso se multiplica para os filhos, porque os filhos começam a ver a mãe de uma forma diferente, de uma forma empreendedora, de uma forma de liderança, e isso vai se multiplicar também. Vai ser difícil que essa criança, aí vocês podem falar melhor do que eu, porque vocês são professores, mas é uma forma também da gente tentar quebrar
esse ciclo aí de colonização, como você falou, Sandra, de racismo estrutural, racismo institucional e etc. Esse é um dos pontos, né? É uma das coisas, é uma das minhas paixões. Então, a gente trabalha muito isso na advocacia, dentro da Comissão de Igualdade Racial, na Comissão da Mulher Advogada. A OAB é uma instituição muito branca também e muito patriarcal. Então, a gente tem uma luta muito grande para que a gente consiga ter um reconhecimento também, tanto na questão feminina, quanto na questão raça. É uma luta diária, a gente vai abrindo os nossos espaços aos poucos lá dentro, né? Assim, é trabalho de formiguinha também. E lá dentro eu falo muito sobre saúde da população negra, que eu comecei a fazer o mestrado na USP agora em relação a isso, que é o meu xodózinho, assim, é a menina dos olhos para mim, porque eu penso nesses dois lados, o empreendedorismo que vai fazer o pessoal mudar, né? E a saúde, que é o mínimo que o Estado deveria dar para a gente, condições para que a gente continuasse aí crescendo e fazendo com que as coisas aconteçam. Então, essa, de uma forma bem bagunçada, é um pouquinho da minha história. Como eu percebo que a maioria das empreendedoras negras, da maioria do pessoal, eu vejo assim que a gente é muito criativo, a gente tem muita capacidade para fazer as coisas, né? E eu percebo que a gente vai vai pipocando, assim. Mas eu fico na parte de empreendedorismo, na parte de saúde da população, e na advocacia eu tento proteger o pessoal nessa parte de direitos autorais, de registro de marca, que as pessoas têm mania de se apropriar, né? Eu vejo alguns empreendedores, nada contra, tá, gente? Mas, assim, eu vejo alguns empreendedores brancos, assim, se apropriando de coisas nossas, e aí a empreendedora ou empreendedor negro que não está preparado não consegue aí reverter a situação. Sim, é isso. Sim. Legal. Assim, é interessante, como você falou mesmo, né? Por estarmos mergulhados nessa sociedade que é ainda muito patriarcal, né? Muito machista e muito eurocentrada, né? Existe uma dificuldade mesmo da mulher negra periférica se reconhecer como potência. Então, eu mesma, né? Eu até coloquei isso em uma palestra na UTEC, o Fernando estava. Quando eu ouvia falar em empreendedorismo, eu tinha uma dificuldade, né? Porque, assim, para mim, quando eu falava assim, vamos empreender, eu lembrava de ferro de passar roupa, né? As minhas antepassadas, né, as mulheres da minha família, ferro de passar roupa, um tanque, né? E tudo isso que é como um quebra-galho, né? Para pagar a conta de amanhã, eu vou fazer isso hoje. Então, quando eu comecei a fazer meus docinhos de pote, né? Pensar em trabalhar como também pensando nessa coisa do café, né? Da cafeteria, que eu já tentei, não consegui ainda efetivar, mas são planos, né? Então, as pessoas que estavam próximas, né, mais próximas, pensavam nisso assim, nossa, mas, né, para quebrar um galho, né? Veja bem, você tem um trabalho fixo, né? Então, assim, a história da minha família é uma corrida em busca do emprego fixo, do emprego público, né? Então, desde crianças, desde todos, né? Todos, desde crianças, assim, presta um concurso, é mais seguro, você vai ficar mais firme, né? A primeira concursada foi da década de 50, né? Minha tia, que abriu as portas, tia Terezinha, abriu as portas do Estado, né? Professora, início da 50, início da década de 60, né? Professora da escola estadual. E todas as vezes, quando eu escrevo um documento para reclamar de alguma coisa na escola, o Damascena já deve ter visto, eu coloco assim, olha,
né? Sandra Santos, doutora, faço lá e falo assim, 50 anos de trabalho no serviço público, em prol da igualdade, e coloco tudo lá. Eu faço uma lista e protocolo lá na Leste, né? Protocolo lá na Leste 5 e aconteça o que acontecer. Então, é assim, a corrida, inclusive, o que dá consistência à família negra, historicamente, né, a partir da década de 30 e 30, é o serviço público. Né? É o serviço público. O meu avô era pedreiro, depois empreiteiro de obras ali no Vale do Paraíba, e a grande corrida dele foi dar estudo aos filhos. Nesse ponto ele não era machista, porque aos filhos e às filhas, né, ele teve dois casais, tentar colocá-los, estudá-los, para que eles conseguissem um emprego público. Historicamente, o negro se afirma na sociedade brasileira através do emprego público. Tá? Muitas vezes não consegue galgar lá dentro, mas essa forma de ingressar num trabalho fixo é o famoso, que a minha família fala isso até hoje, né? É o pinga, mas não seca. Sendo assim, você consegue se manter, se organizar, sustentar a família e voltando, né, só para finalizar, muitos amigos próximos, professores, quando eu comecei a vender o bolinho de potinho, eu falei assim, Sandra, por favor, você está precisando de dinheiro emprestado? Eu te ajudo! Não faça isso! Sabe aquela coisa assim? Tipo, é como se você estivesse pedindo, olha, Sandra ali, meu Deus, doutora, pedinte, eu vou dar um jeitinho de ajudá-la. Eu falo assim, não, pelo amor de Deus, eu estou tentando construir uma coisinha aqui, ver se o bolinho é bom, né? Dá um elogio. Me ajuda comprando, compra meu produto, sabe? Não estou querendo. E as pessoas, isso me entristeceu no início, mas depois eu falei assim, não, eu tenho que reelaborar isso, vamos trabalhar isso. As pessoas têm que perceber que isso também são formas ancestrais até, de você se colocar e ganhar identidade na sociedade, né? Então, eu sou uma doutora, doceira, adoro fazer café, e um dia vou hospedar, servir, né? E continuar fazendo essas discussões pertinentes. Eu vou juntar isso tudo num lugar só, entendeu? Maravilhoso. É isso, assim, você falou historicamente aí, né, gente? E aí também me corrijam, tá, professores? Eu fui estudar sobre a história, por exemplo, dos marinheiros, né, aqui no Brasil. Eu sou muito curiosa, tá? Então eu vou estudando as coisas assim por conta. E é justamente isso. Quando acontece lá dos escravos, aparentemente, né, gente, eu falo aparentemente, não serem mais escravos, porque estavam libertos, etc. E aí eles fizeram o favor de fazer lá a lei da vadiagem, que eles não conseguiam trabalho, mas também se ficasse na rua era preso. Muitos deles, muitos, só tinham a marinha como uma solução. Eu falo assim, né, que eles vieram para cá, né, na diáspora, e aí eles já tiveram que se livrar, se desprender de toda a cultura, de toda a família, de tudo que eles tinham. E aí, quando eles conseguem, quando eles estão, por exemplo, com pelo menos uma possibilidade aparente aí, né, de uma melhora, muitos tiveram que se desprender novamente do que eles estavam criando de raiz aqui, e aí iam para a marinha e voltavam lá para o navio, né? E lá tinha um trabalho muito pesado também, muito complicado, mas era a esperança, era onde eles eram aceitos, né? Alguns poucos que eram presos pela lei da vadiagem e aí compulsoriamente iam para a marinha. Isso acontecia também, né? Mas assim, mas aí vem essa história aí, né? Então assim, eles começaram a ver aonde que eles conseguiam se
Onde eles eram aceitos ali, eles iam para lá ou continuava como escravo aqui em terra, né? E sobre essa questão, eu tenho pouco contato com a minha família do lado negro, né? Minha mãe é branca, meu pai era negro. Quando eu fui ter contato com a minha família negra, eu vi que todo mundo é funcionário público, todo mundo, o núcleo inteirinho. E eu ficava, nossa, mas por que será que é funcionário público, né? Porque eu não tinha essa visão. E porque assim, minha mãe sempre me colocou numa bolha, eu e a minha irmã. Foi a forma dela de nos proteger, né? Então, assim, eu nunca achei que tinha algum lugar que eu não pudesse entrar, eu nunca achei que eu não poderia fazer alguma coisa. Eu simplesmente, eu chegava, olhava, falava, nossa, só tem eu de negra aqui. Tá. E vida que segue. Falava, sei lá. E nunca foi uma questão. Foi a forma que ela encontrou, acho que para a gente não se machucar tanto, né? Vamos dizer, tem os seus prós e contras nisso, mas foi a forma que ela fez. E aí eu percebi que toda a minha família, parte negra, é funcionária pública. Quando eu comecei a fazer estágio, eu fiz estágio na Justiça Federal, eu era a única negra, né? Justiça Federal, eu era a única negra ali entre os funcionários, os funcionários públicos. Quando eu comecei a atuar na Justiça Comum, que aí o meu estágio mudou, e eu saí de lá e fui Justiça Comum, João Mendes, etc., 70% dos funcionários públicos ali, dos assistentes judiciários, eram todos negros. E eu falava, nossa, gente, realmente, ai, nossa, como o negro gosta de ser funcionário público. E aí, depois que eu fui entendendo, falei, não tinha muitas outras escolhas, né, Sandra? Ou você fazia, porque era o único lugar que você provava, você prova o seu conhecimento e acabou, né? E acabou. Aí a gente entra num outro ponto polêmico, que é o pessoal tentar fingir que é negro para tentar as cotas e para tentar entrar, seja em faculdade, seja em concurso público. Eu conversei com uma moça que ela falou, ela falou assim, não, eu uso meu cabelo liso, mas quando vai chegar na parte, eu deixo meu cabelo encaracolado, eu tomo um pouco mais de sol, que é para ir para a parte da entrevista. Posso fazer uma parte nessa fala de vocês? Pode. Então, vai um pouco ao contrário aí, mas assim, né, cada um puxa aí a sua sardinha. Mas assim, eu gostei muito do que a Sandra falou quando ela se apresentou aí, desses predicados todos que ela tem, e juntando aí como que você falou, tá aí, Joyce, me lembrei, assim, quando você fala da Marinha, né, da história, né, a gente não pode esquecer que tão bem linkou aí a Sandra, dessa raiz aí que ela sente aí na pele dela, aí no sangue dela. A gente tinha as negras do tabuleiro, né? E pós-escravidão lá, que eram as negras que vendiam quitutes, algumas, né, durante ainda a escravidão, algumas que eram obrigadas a vender esses quitutes para os seus senhores de engenho, e aí elas fazem disso uma forma de, além de resistência, né, uma forma também de ganhar o seu pós-escravidão, né, porque elas tinham todo esse conhecimento culinário, de doces, etc. E elas são chamadas aí na história de negras do tabuleiro, e aí elas acabam se juntando e comprando suas próprias alforrias, algumas, né? Então é um movimento aí. Então essa ideia de Thaís, de Sandra, que tem esses doces aí na veia, ela vem de ancestralidade também. Eu não tenho. Exatamente isso. É bem isso mesmo, Silvia. Quando a Joyce estava falando, eu lembrei também que eram as quituteiras, né? E a minha avó, por parte de pai, minha avó Odete, ela viveu disso. Sim. A vida inteira ela fazia comida e bolos e doces para as pessoas. Era a vida dela, era o trabalho dela. Mas a Damascena histórica, minha avó vendia do tabuleiro, né? Elas têm esse nome, do tabuleiro, se vocês procurarem. Eu já sei de onde vem seu doce, tá? Assim, minha avó fazia as cocadas, punha numa cestinha e o meu avô saía pela vizinhança vendendo em São Bernardo. Os pais da minha mãe. Tá vendo? Nossa, saudade agora. Que bom que o seu docinho é de coco. Me lembrar dela. Bastante coco. Fala, Damascena, tá querendo falar faz um tempo aí.
Não, E os meninos não tranquilo. precisam ficar quietos, não, por favor. Damascena. Levantou a mãozinha. Eu sou só um mero espectador hoje. Não, é só para dizer, complementar um pouquinho sobre essa reparação histórica. Aí nós temos grandes exemplos, João Cândido, a revolta da Chibata, que ele foi um grito que falou, peraí, teve a abolição dos escravos, mas dentro da nossa marinha ainda eu sofro castigos físicos, principalmente ainda por ser negro. E o nosso dia a dia, eu vou contar um caso. A Sandra me conhece, eu vou pôr minha imagem aqui para vocês verem. Sim, põe aí. Põe aqui. Nossa, eu ia pedir isso agora, acabei de escrever no chat. Acabei de colocar no chat. Cadê você? Aqui não é porque às vezes você sabe que a nossa internet é uma bênção, né? E às vezes deixando o vídeo desligado flui melhor. Então é o seguinte, o cara vê essa aparência bela que eu tenho, já fica assim, pé para trás. Ai meu Deus. E etc. E tal, não sei o quê. Minha primeira graduação foi História, a segunda foi Geografia. Eu comecei a estudar na FMU, mas era lá na Vila Mariana. Depois nós mudamos ali para Taguá. E aí o que acontece? Lá era o polo do direito, aí eles terminaram de construir o prédio onde hoje é o mestrado da FMU. E aí o que acontece? Vários puxadinhos, né? Inclusive lá tem um busto. Tancredo Neves, o primeiro cara que bolou o vestibular da FMU, grande coisa. Mas tudo bem, deixa pra lá. É complicado. Então, quando eu saía às vezes eu ia de carro, às vezes não, mas geralmente quando nós saíamos lá na Avenida Liberdade, você sabe, há uma infinidade de universidades ali. Então, na saída das instituições é aquele alvoroço ali, né? Aí via pessoas com a bolsa, já segurava. Eu falei, não, calma, filha, pode ficar tranquila que eu não sou ladrão, não. Porque nós já temos esse estigma. E eu acho que hoje em dia, com essa atual bênção que nós temos, para não dizer outra coisa, voltou alguns anos atrás esse estigma do PPP, o preto, o pobre e a puta. Desculpa dizer assim. Quando eu falo a puta, é questão de toda essa questão racial, de pele. Então, aí o que acontece? Como é que a gente luta contra esse sistema? É o que eu e a Sandra batemos na mesma tecla. A educação é a salvação. Todos os países evoluíram através do quê? Da educação. Só que aqui, né, que negócio, todo mundo aponta um dedo, né? Aqui, eu tô apontando, mas volta 3 para mim. E o pessoal aqui no Brasil, infelizmente, ainda não chegou nessa conotação desses 3 voltando para mim, para ter o quê? O pós-conceito, porque o pré todo mundo tem, agora o pós é difícil. O pós-conceito, eu vou te dizer. E aí, quando você consegue demonstrar para a sociedade que você é totalmente diferente daquilo que eles pensaram de você, é assim, é assado. Eu falei, não, filho, a vida continua, independente de você ter tomado uma atitude negativa sobre o meu respeito. A única coisa que eu falo, Deus te abençoe. Porque Deus está acima de tudo, independente da crença, do credo da pessoa. Mas o que tu falou, é difícil para nós, que a gente já sabe, nós temos essa questão de carregar nas costas essa história que foi moldada através do que? Sangue, suor, café e chibata e muitas lágrimas. Nós demonstrarmos, gente, nós estamos aqui, nós fazemos barulho e nós vamos vencer. E é difícil, mas não é impossível. Então é aquela questão do seguinte, é uma construção constante. Opa, a gente outro dia debatemos lá da questão, né? A Sandra sabe das imagens, do culto ao herói, do culto a isso, mas nós temos a história também de quem? Dos vencidos. E só voltando um pouquinho da questão do negro, para você ter ideia como nós construímos essa nação, quem foi o fronte de batalha na Guerra do Paraguai? O negro. Sofreu muito, horrores.
Canudos, quem foi combater, depois voltou para o Rio de Janeiro e inventou a favela, que é aquela planta, o negro. Então, essa reparação histórica, eu não só digo histórica, mas eu digo como pessoal, uma satisfação. Aí eu vou pegar um pouquinho lá, Sandra, do Triunvirato. Vim e venci. E é o que nós vamos fazer. Nós viemos, nós vemos e nós vencemos. Independente de tudo. E cada lágrima que escorre no nosso rosto é de alegria e de felicidade. Não é de tristeza. Porque nós somos maiores que tudo isso. Obrigado, gente. Valeu. Ai, posso falar? Diga. Vou monopolizar hoje, Sandra. Desculpa. Não, é o dia mesmo. Nós estamos aqui só para, né, dar um apoio, suporte. Vou baixar a mãozinha. Tudo isso que você falou agora, Damascena, eu lembrei de algumas coisas, né? Esse ano eu conheci um norte-americano, veio aqui para São Paulo para o casamento do meu primo, e ele é negro, e conversando com ele, foi muito engraçado esse choque cultural. Que ele chegou e falou assim, não sabia nada mesmo, ele falou, o Brasil foi colonizado? Aí eu falei, porque ele andava pelos lugares comigo e ele falava assim, eu não vejo muito negro por aqui, né, tal. Ele chegou aí numa empresa e ele falou, eu via só Ele falou, não vi muito negro, assim, de terno, gravata, nananã, né? Via mais... Uhum. E achei engraçado. Aí ele virou para mim... Aí ele virou assim para mim e falou assim, aqui foi colonizado? Aí eu falei, aqui o Brasil foi colonizado, né? Ele falou, teve escravidão aqui? Eu falei, aqui teve escravidão. E aí ele falou assim, mas o governo não fez um programa de educação, educacional? Aí eu olhei para a cara dele. E aí eu peguei e falei assim, olha, aqui é o contrário. Aqui, o governo, ele faz de tudo para que as pessoas não aprendam, porque eles querem que seja uma massa manipulável, né? Ele falou, não, lá é ao contrário, o governo dá todo um preparo para que a pessoa seja independente, não dependa do governo, não dependa de ninguém e consiga fazer as suas coisas, né? Então, dessa sua fala que você falou da educação, esse choque cultural que eu tive com ele, foi muito louco nesse sentido, que eu parei e falei, meu Deus, né? Eu falei assim, o cara que nunca veio no Brasil, não sabia nada da história do Brasil, me joga essa assim, né? Pá, eu falei assim, então a gente não é tão doido, assim. Porque ele olhando para a rua, ele vendo as coisas, ele já percebeu, né, o quanto a gente tem que melhorar. Esse é um dos pontos. O segundo ponto que você falou, dessa questão de reparação, a gente estava conversando ontem com a Sandra, e a Sandra estava falando que esse projeto dela veio, né, ela transformou uma situação de racismo que ela sofreu, e ela transformou em algo positivo, né? Então, essas lágrimas dela aí, ela conseguiu transformar em algo positivo. E essa reparação que você disse, eu lembrei de um documentário que eu assisti, se eu não tiver errada, são sobre mulheres lá do Congo que sofreram violências gigantescas aí devido às guerras que tem lá, e mostram elas, vocês não têm noção das atrocidades que elas passaram, mas mostram elas todas dançando e cantando, sabe aquela dança de tribo, assim, aquele pé no chão, aquele gingado, igual sabe Preto Velho dançando no terreiro? Mentira, sei. Isso, tipo jongo, assim, né? E aí o médico, que foi o único que conseguiu ficar, que aguentou ficar para ajudá-las, ele admirava, ele falava justamente isso, ele falava, por mais que elas sofreram, por mais que elas passaram, por mais que elas viveram, elas trazem isso como uma das formas de superação, né? E eu acho que o maior desafio, e aí corrijam ou vejam se vocês estão na mesma pegada aí, mesma ideia, é justamente a gente achar uma forma, que nem a Sandra encontrou, por exemplo, a gente achar uma forma de ter essa reparação, de ter essa superação, mas que nem você disse, que seja de uma forma positiva.
Não que eu tenho que, né? O cara me bate, eu tenho que ser alegre, né? Não é isso que eu tô falando, mas assim, jamais. A gente conseguir transmutar isso para não ficar um peso assim cada vez maior, né? O cara vai lá e me ferra, e aí eu fico nessa angústia, nesse desespero, e a gente não sai disso. São essas duas questões que veio na cabeça quando você estava falando aí. Não, legal. Só para dar uma complementada, para você ver a força que a mulher negra tem. Você sabe que o maior ginecologista do mundo, ele utilizava a sua escrava como cobaia. Agora você imagine a coitada, ficava o dia inteiro naquela posição do Papa Nicolau e os alunos do médico lá, fuçando na genitália da mulher, etc, etc, etc. Assim, eu pego duas conotações. Por um lado, foi até legal que ajudou e etc, etc. Não vou entrar nesse mérito, mas a brutalidade que essa mulher passou foi uma violência, foi uma coisa absurda. E ela simplesmente foi o quê? Esquecida. E se nós não estamos aqui para falar, eu sempre bato na tecla, a história dos vencidos, ela não foi vencida. Pelo contrário, ela é uma vencedora, ela é uma batalhadora na questão do que ela aguentou isso com tudo, mas também conseguiu salvar outras mulheres. Agora, o que eu tô falando, o lado perverso da história foi o quê? O dono dela ter feito essas atrocidades com ela. E aí a gente começa a questionar certas coisas, cai no esquecimento. Igual você falou aqui, o negro, ele é só uma moeda de troca. Quando a polícia age, a Sandra sabe que eu fui do exército durante 9 anos, não sou bitolado, nunca fui. Para mim é independente. Inclusive tenho bons amigos lá até hoje. Lá tem pessoas de várias conotações, como na PM também. Só que na PM já tem uns amigos que são meio complicados, porque lá tem uma cartilha que é o seguinte: eu tô nos Jardins, é uma pegada. Não, vamos pegar outro legal. Eu tô no Itaim Paulista e tô no Itaim Bibi. No Itaim Bibi eu pego no colo, eu beijo na boca, passo a mão na cabeça. No Itaim Paulista é tiro, porrada e bomba. Então como é que você vai mudar uma sociedade que ainda tem essa ideia, essa metodologia? É difícil. E ainda, igual você falou, não tem interesse da parte governamental de tentar quebrar esses paradigmas. E a Sandra sabe que a gente lá em sala de aula, quantas chicotadas nós levamos porque a gente tenta fazer essa criançada pensar. E às vezes assim, mas não está no programa. Eu quero que o programa se exploda. Eu quero que o moleque ele entenda. Eu quero que ele saiba que o Brasil é assim e só você pode mudar. Aí o que acontece? Professor, você faz meu aluno ler demais. Professor, é até um desabafo, um lamuriante, mas é aquele negócio. Nós que estamos aqui no fronte de batalha, e a Cintia também deve passar por isso em sala de aula. Parece que ler é uma violência, né? É uma violência. Insistir na leitura é uma violência. Violência, é uma coisa surreal. Eu falo, minha mãe, ela começou também a trabalhar no Estado. Minha mãe é branca, meu pai é negro. Meu pai é torneiro mecânico, mas minha mãe entrou no Estado como o quê? Servente, faxineira. E eu tenho o maior orgulho dela ter me dado toda a educação possível. E eu até varri a sala de aula com ela. Minha mãe trabalhou de 77 a 2015 na mesma escola, Paulo Egídio, na Vila Maria. Então, a gente também, nós vimos essa desconstrução da escola pública através do tempo, porque ela tinha uma certa qualidade, mas nós sabemos também que ela era elitista, era para poucos, e o negruxo, você sabe que não, isso aqui não te pertence, cai fora. Quando abriu a escola para todos, essa queda na qualidade é proposital, igual você disse, Joyce. É porque eu vou ficar com a massa de manobra. Eu ponho qualquer coisa na cabeça dessa molecada e tá bom. Pelo menos eu tenho estatística. Eu tenho X mil matriculados. Tá, mas dentre esses X mil, qual vão ser o alfabetizado, o analfabeto funcional e o que estão aqui por osmose, sem saber por que está. Eu tô falando, o nosso combate é grande, mas nós não vamos desistir. Mesmo tomando tiro, porrada e bomba, mas estamos aí. Eu só queria lembrar, então, os exemplos, né, notórios
Quando a ação policial, há pouco tempo atrás, não foi nos Jardins, acho que naquela... Teve uma aqui no Jaçanã. E assim, outra... eu vou descrever. A esposa chamou a polícia porque o marido estava bêbado e agredindo. Gente, o homem xingou, destratou, chamou a policial de vagabunda, o policial... 300 mil. Não, senhor, sim, senhor, não atravessou a soleira da porta do cidadão, né? Agora, eu falo assim, gente, se fosse aqui no Sapopemba, tinha tomado gravata, tinha sido pisado no pescoço, tinha invadido a casa, né? Então, para você ver os dois pesos e duas medidas. Com os meus alunos, eu faço o possível para valorizar o estudo, valorizar a educação e insisto, você tem que saber acessar a lei. A lei existe, ela é pouco aplicada, ela é lida de trás para frente quando né, há o interesse. As pessoas que constituem advogados constituem muitas vezes malabaristas para livrá-las da situação, e quem tem mais acessa ao melhor. Agora, você, mini cidadão, que terá o poder nas mãos daqui um tempinho, quando você for, né, um adulto responsável, você tem que saber que você não é de segunda classe. Se você souber ler, acessar, se organizar, interpretar, você também tem condições de, né, sobreviver nessa selva de pedra. É isso que eu quero formar cidadãos competentes para a leitura de mundo e o acesso à lei, que é para todos, mas que tem que ser vista, entendeu? E ganha todos os dias. Essa é a palavra, né? E aí eu cito, né, aquele meu exemplo lá. Pode demorar, mas você tem condições de ganhar. Não adianta sentar e chorar. Você tem que estudar a história para conhecer os processos. Tá? Aprender o que deu certo, aprender o que deu errado e tentar reelaborar a sua vida e fazer e tentar ser um diferencial na sociedade, ou pelo menos no espaço em que você está. Tá? Se em cada comunidade, né, nós que trabalhamos com crianças, né, da periferia, né? PPP, pretos pobres da periferia. Nós que trabalhamos, somos egressos desse espaço, estamos ainda, e que trabalhamos com este público. Se em cada sala eu conseguir formar uns 3 ou 5, se em cada comunidade existir um que possa multiplicar isso, o nosso trabalho está bem feito, né? Tá no caminho. É isso que eu acho. Agora, tem gente que não falou nada ainda. Por favor, Cíntia, por favor, Fernando, vamos... O Fernando não falou nada. Rapidinho, pode ser? Rapidinho. Pode. Aquela questão lá, né, Sandra, que nós falamos. O seu conhecimento acadêmico chega na perifa? O nosso chega, hein, Sandra? E tá ligado? Sim. Que o nosso bate forte. É uma obrigação, né, gente? Nossa. E quando eu dou aula, eu trago né, as histórias da família, né? É o dia a dia, e eles têm que se identificar. E tem que saber porque eles podem, né? Gente, tem gente que acha que é uma... Né, que isso demonstra um fracasso. Pô, você estudou na USP, é doutora e está dando aula aqui. Putz, que bom, né? Que eu pude voltar para continuar. Eu acho que tinha que falar assim, que privilégio que eu tenho de ter uma professora que estudou na USP e olha onde eu posso chegar, né? Essa tem que ser a fala.
Isso que você falou, Sandra, dos direitos, né? É bem rapidinho para o pessoal falar também. Vou fazer igual da Marcela, rapidinho, não falo mais. Assim, o sistema é tão doido, é tão bem feito que ele não te ensina, ele não quer te mostrar ele não quer que você saiba quais os direitos que você tem, mas você, no direito, gente, nenhum cidadão brasileiro pode alegar que não conhece o direito. Então, na hora de te condenar e na hora de que você tem que pagar as coisas, vamos dizer assim, o direito vira para você, o Estado vira para você e fala: você não pode dizer que você não conhece o direito, porque o direito é público e está aí para todo mundo. Mas eu não vou te dar condições para que você tenha um pensamento crítico, para que você tenha acesso à informação e para que você consiga se defender, porque senão você para de ser não só uma massa de manobra, mas eu paro de ter a mão de obra que eu quero. É isso. Resumidamente. E parei de falar, vou deixar as outras pessoas falarem. Fernando. E aí, pessoal? Falta a Cíntia, né? Que também a Cíntia e o Fernando. E o Fernandão. E nós já estamos nos aproximando também de 1 hora quase, né? 1 hora de trabalhos. Não, mas passou tão rápido, gente. Ai, gente, como eu queria estar na nossa casa presencial. Porque quando começava assim, na casa, aí a conversa ia, a roda começava, o pessoal começava a pedir um cafezinho, daqui a pouco extrapolava, assim, começava o almoço, a gente começava a servir e as pessoas continuavam conversando e, olha, ia. Era tão gostoso, isso é bom. Então, se eu pudesse, faria isso, né, a vida inteira. E aí, pessoal? Fernando, deixa eu te conhecer, Fernando, um pouquinho. Fala um pouquinho, só eu falo. Eu acho que o Fernando não está aí na live. Oi, eu estou aqui, sim, eu estou acompanhando. É o tabular da live. Você entra, põe no mute, tira a imagem. É o novo vocabulário de aula. Verdade. Hoje eu estou sem câmera, falei para a Sandra que eu estou remoto, na verdade. Ontem eu perdi, porque eu estava na rua e hoje eu estou sem câmera. Mas eu estou acompanhando, Joyce. Achei muito válida todas as suas colocações e, acima de tudo, assim, identifiquei-me muito com as questões que o Damasceno colocou. Essa opressão que nós temos vivenciado constantemente e a diferenciação da questão da polícia militar, do atendimento que eles prestam de serviço, como a Sandra colocou aí, para esse empresário que estava lá espancando a esposa, que saiu pela porta da frente da delegacia depois de insultar, né, o policial que estava cumprindo o dever dele. Isso ocorre somente dentro de uma sociedade elitista. Nunca, jamais na Zona Leste, aqui no vai poder acontecer uma coisa dessa, né? E estou vendo a Thaís trabalhando ali, ela não parou um minuto, né? Com essa delícia que deve estar, eu vou querer reproduzir. A Joyce foi passando ali a receita digitando para a gente, já fui anotando, que eu quero depois o pulo do gato, viu, Thaís? Também, eu quero saber... É o amor, o pulo do gato é o amor, gente. Tem o pulo do gato. E para a Cíntia, né, eu achei interessante o projeto. Você, a Joyce e a Cíntia, vocês são uma coprodutora do projeto da outra, no YouTube. Eu vou procurar o canal de vocês, ainda não tive a oportunidade, mas eu quero conhecer melhor isso, esse espaço que dá voz para a mulher negra, né, no caso, para poder se manifestar e interagir também. Nosso trabalho dentro da casa, eu, enquanto turismólogo e guia de turismo, é propiciar a articulação com os visitantes, né, e facilitar também a interlocução e a chegada e saída dos membros da casa. Então, eu faço a parte do coletivo aí de buscar transporte, de ver tudo isso, de que forma que a gente pode se deslocar de uma maneira mais confortável e com baixo. Na última Flip,
nós conseguimos reunir o grupo e a gente fez um tratamento bem interessante. Foi mais confortável, menos cansativo para deslocamento e também menos porque forte visto lá, ela é muito precária. Já vista que quando vai fazer as visitas técnicas para preparar a casa, sofre com o transporte, né? E ela já tem, inclusive, já aboliu, né, o uso, vai para Taubaté, porque... Verdade. Existe um monopólio no trajeto, né, de São Paulo para Paraty, e esse monopólio, né, gera desgastes, vamos dizer. Eu não vou nem citar o nome da empresa, sai ali do Tietê. Não vamos fazer propaganda, tá louco? Vamos fazer propaganda alguma, jamais falar. Entendeu? Mas eu acredito que nós vamos ter uma grande oportunidade de aproximação. Que lindo, Thaís. Deixa eu ver como é que ficou. Olha eu. Já tá pronto! Bom, então, gente, vamos renovar o nosso desafio. Quem conseguir fazer em casa durante a semana, manda pra gente e... Mas peraí, Sandra, tem que passar esse pulo do gato aí. Não, eu vou... As dicas. Eu vou passar a receita. Primeiro eu queria falar, Cíntia, que a Cíntia descobriu de onde veio. Descobriu não, né? A pessoa quando é informada, né? A Cíntia acabou de me falar, gente, que esse doce, ele vem... Olha que chique, vem do reino de Daomé. E é uma releitura do cumbê, que o cumbê é um docinho de Oxum. É um doce que ele na África, ele é entregue à mamãe Oxum, né? Então, minha sobrinha vai adorar saber. Então, ó, esse é um docinho do reino de Daomé, que só de falar esse nome, eu fico toda arrepiada. E tem um rio chamado Oxum lá. Então, depois a Cíntia vai me passar com essa coletânea de livros que eu preciso para ontem, para eu poder falar mais sobre os meus doces. Esse doce... Oi? Conta comigo, eu leio para você. Com certeza, eu faço e você vai... Depois me passa quais são essa coletânea de livros aí, porque eu tô querendo mesmo. Esse docinho, tem aquele restaurante Bills aqui na Paulista agora, né? A Bills, ela já está aqui, ela é uma refugiada, ela já está aqui no Brasil há mais de 20 anos e ela tem 2 restaurantes. E eu levei todos os meus doces para lá. O doce que eu, Thaís, mais gosto é o Cookie Sister. Eu vou fazer para vocês também. Que ele vai numa calda de canela, gengibre, baunilha, é fritinho, é uma beleza. É a coisa. Aí, eu sempre acho que as pessoas vão querer esse, né? Mas foi muito legal. Quando ela comeu esse doce, ela falou, é esse que eu quero. E sabe assim, quando você vê a pessoa lembrando de alguma coisa? Uhum. E eu comecei antes da pandemia, eu comecei a distribuir para eles, né? Eu tava distribuindo pro restaurante. E ela colocou numa taça, achei muito lindo, ela colocou numa taça de sorvete de baunilha com calda de tamarindo. Nossa, eles fizeram um negócio, gente, maravilhoso, assim. Fala essas coisas, pelo amor de Deus. Eu fiquei toda feliz, mas vamos voltar. Então, assim, eu vou passar como é que faz o doce, e aí vocês anotem aí, porque se vocês não souberem como é que faz, vai ficar difícil. Então, primeiro vocês liga a panela no fogo baixo. Aí vocês vão colocar as 2 colheres de manteiga e o pãozinho. Aí mexe até a manteiga derreter e incorporar tudo. O pãozinho, o único pulo do gato, Fernando, é a questão do leite no pão. Porque eles falam 3 colheres de leite, mas às vezes o pão não fica embebecido, sabe? O pãozinho tem que ficar numa consistência para fazer... como é que é o nome? Pudim de pão. Então tem que ficar bem molhadinho. Aí depois você vai colocando o coco e mexe. Gente, vai subir um aroma maravilhoso. E aí você vai achar que não vai dar certo, tá? Aí você coloca o amendoim. Aí quando o coco e o amendoim mistura,
fica um aroma, assim, que você fala, meu Deus, não vai dar certo. Parece cheiro de amendoim queimado, mas não vai queimar. Aí depois você põe o cacau. O ideal é que seja cacau. Sabe aquele do Frade? É bom. Achocolatado não rola. Vai ficar ruim. Por último, você põe o açúcar e mexe. Aí vai virar uma farofa. Você vai falar, não deu certo. Eu gosto de tirar aquela pelinha do ovo, para não ficar aquele gosto mais forte. Né? Eu tiro a pelinha do ovo, bato o ovo um pouquinho, e aí tem que ser muito rápido. Você joga em cima porque a panela vai ficar o fundo aparecendo. Como vai ficar a farofinha, tenta jogar em cima dos ingredientes, porque se você joga diretamente na panela, vai cozinhar, né? Muito rápido. E mexe. Aí você vai falar, não vai dar. Quando você vê, deu liga. Aí é mais uns 2 ou 3 minutinhos mexendo, vai dar uma liguinha. Aí você tira e ainda com ele morno, quando você for fazer as bolinhas, você dá uma prensada. Vai sair bastante manteiga na sua mão. Aí você junta, assim, dá uma prensadinha e faz as bolinhas que nem brigadeiro. Que bonitinho. Ai, que ótimo. Ai, gente, tá lindo. Eu vou fazer. Faça, vocês vão gostar. É uma delícia. Deve estar com um sabor magnífico. É muito gostoso. E agora eu sei que ele é do reino de Daomé. Ai, que lindo. Que legal. Muito bom. Parabéns, mais uma vez. E ainda que é um doce oferecido para a mamãe Oxum, né? Que é a rainha do ouro. Exato. Não, isso foi uma coisa que eu e a minha irmã, quando eu decidi, porque ontem você não estava contando, o Fernando, você e o Damasceno, vocês não estavam, eu estava contando que eu fui para o Afrolab, que foi onde mudou minha vida, com as suítes da biscoiteria. E era um empreendimento que eu faço bolos, doces, biscoito decorado, tudo bem norte-americano. Quando eu cheguei no Afrolab, que eles falam, o nosso primeiro dia, eles falam de um caminho do rio para uma cachoeira, do mar para uma cachoeira, é o contrário, assim. Aí eles perguntam, onde você acha que você está nesse mar até você chegar na praia e encontrar uma cachoeira, né? E aí você começa a falar sobre ancestralidade, foi quando caiu a ficha, nossa, eu sou negra, olha que legal, né? E aí, quando eu fui para a Feira Preta, a Adriana Barbosa até falou, aí eu fiquei com a minha irmã, Joyce, vamos achar um nome, vamos achar um nome. Aí quando a gente achou esse doce, que a gente viu que era um doce entregue à mamãe Oxum, e tem tudo a ver com o meu momento de mãe, de estar empreendendo também para dar uma melhor qualidade de vida para minha filha. Eu falei, não, o nome é esse, né? Não vai ter... da Iabá, né? De fazer a comida. Você sabe a tradução do que é o cumbê? Não, olha aí, gente. Dengo. Dengo, sim, eu sei, é dengo. Isso a gente sabia. É dengo. Aí eu falei, é a minha cara, né? Então vai ser esse mesmo. E quando eu voltei para que assim, eu estava falando para as meninas, só ia participar da Feira Preta quem tinha um negócio legal. E a Adriana, como eu tinha biscoito, ela queria me colocar num stand com uma menina que vendia bolo e café. Ela falou, vocês fazem tudo junto ali. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá e mostrei a nova proposta, os doces que eu queria vender, ela falou, não, você vai ter um stand seu. Tá bom. Aí eu fiquei, tá bom. Aí eu falei, voltei, virei pra Joyce e falei, Joyce do céu. Gente, a mamãe Oxum reinando, né? Mamãe Oxum reinando, fazendo carinhos. Então, assim, aí agora sabendo... que é muito bom saber. É o que eu falei, assim, eu não quero só vender o doce, gente. Eu quero vender doce, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rica, porque a gente merece ter uma boa vida, a gente merece ter dinheiro, a gente merece... Mas eu quero que as pessoas saibam o que elas estão comendo, de onde vem que elas estão comendo, por que se faziam isso, entendeu? Porque é muito gostoso. É que eu amo cultura, né? Então... Aí, você quer, na verdade, que eles saboreiem cultura e se deliciem. Isso mesmo, Fernando. É isso verdade. Mesmo. Parabéns, amiga, mais uma vez. Nossa, obrigada. Você é minha mais nova grande amiga de todos os tempos. Que
legal. Adoro fazer amigos. E pessoal, é assim, eu sinto muito, né? E ser estraga prazeres, porém, é o meu papel aqui hoje. Chegando. Né? Estamos chegando ao final, né? Ao final dessa flip virtual. Eu gostaria de agradecer muito, porque vou falar a verdade, até domingo passado eu não tinha certeza de que aconteceria. Eu fiquei assim, nossa, eu preciso fazer, nossa, me ajudem, e perguntava para as pessoas, e aí eu falei assim, não, eu vou colocar o que eu tenho, aí eu dei um comandinho, eu consegui baixar o que já estava, né, a Vera, eu falei assim, a Vera, a doutora Eunice Prudente, falei, vou começar com elas, e vamos caminhando conforme o caminho vai aparecendo, né? Mochila nas costas e pé na estrada, vamos fazer. E, gente, sabe aquela coisa, nós planejamos, no fim acontece de uma forma tão melhor e no susto, na correria. E eu queria agradecer a todos vocês que acorreram, né, que corresponderam, que estiveram presentes, as pessoas que estão chegando agora, né, como a Cíntia, que eu conheci ontem, né, as pessoas que estão retornando, né, como a Joyce, nós já tínhamos um contato ali a partir da Casa O. E, gente, valeu mesmo. Muito obrigado. Vamos encerrar essa flip. Valeu, Thaís, né, que é cofinanciadora do projeto Flip 2020. Né? Continuaremos conversando, sim. Valeu, Zé Damascena, amigo, companheiro lá da escola pública. Continuaremos na correria. E agora, né? Aliás, eu soube de um monte de coisas que ele fazia agora nessa temporada virtual, porque tinha coisa que a gente vê. Assim, eu sei que ele faz isso, mas aprofundar mesmo, né, Damascena? Eu tô assim, nossa, ele tem um projeto lá da Carolina, nós precisamos escrever. Eu ia perguntar isso, ô José. Eu ia perguntar isso para você sobre o projeto da Carolina. Então, e vamos trabalhar. O Fernando, né, sem palavras para o Fernando. O Fernando, nós já estamos, né, correndo na mesma sintonia já há um bom tempo. As pessoas que estão acessando depois da postagem também, eu gostaria de agradecer, né, que não estão podendo estar, né, não estão presentes aqui agora no momento né, instantâneo, mas estão acompanhando. E eu já deixo, então, o convite no final de agosto. Agora nós vamos começar uma série musical, cultural e musical. Nós vamos amadurecer essa ideia agora nas próximas semanas. E eu gostaria que vocês dessem ideias. O Fernando já começou, né, a dar umas ideias que são bem legais. Bom, a Flip está terminando, estamos arrumando as nossas malas já para partir. Geralmente nós vamos embora na segunda-feira, né? Então, estamos nos despedindo. E não esquecerei do lembretinho. Gente, presencial só depois da vacina. Quando tivermos uma vacina, nós já estamos combinando que faremos uma reunião presencial aqui ou em Paraty, preferencialmente em Paraty, independente de ser carnaval, consciência negra, flip ou qualquer outra circunstância. Certo? Nós estamos assim, Sandra, ó, um bantum, ó. É isso mesmo. E o Fernando quer falar, ele levantou a mão. Pode falar, Fê. Oi, Sandra. Só para a gente finalizar, primeiramente, eu tomo aqui para mim a responsabilidade, a palavra, para falar em nome de todos, agradecer a você, principalmente, por idealizar esse projeto, por chamar para si a responsabilidade de ficar à frente. Não é fácil organizar ideias, gerenciar pessoas, que é mais complicado ainda, trazer os diversos conceitos e poder unir isso em diversas culturas para você ver da forma como nós estamos fazendo, dizer que
Para mim, eu sinto como se a Flip ocorreu para nós ela existiu, ela não foi porque o avanço que nós tivemos em termos estruturais, conceituais e de aproximação, ele foi tamanho, mesmo que virtualmente, que me dá esse sentimento, esse sentido de dever cumprido. E agora é preparar, dar continuidade. Eu acredito que os caminhos estão sendo traçados e a espiritualidade está na frente, ditando para a gente por onde andar, né? Agora eu acho que é o momento da gente... Vem essa questão cultural, vem a questão musical, que é algo que vai complementando e a gente cada vez mais vai trazer. E a gente vai ter aí muita sugestividade para a gente poder estar colocando no nosso meio também. Certo? Um abraço para todos. Muito obrigado por todas as experiências trocadas e espero que logo nós estejamos aí juntos novamente em mais um encontro, seja ele virtual ou presencial. Um abraço para todos. Muito obrigado. Para todos. Obrigada, Fernando, por suas palavras. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Axé. Até a próxima. Axé, até mais. Axé, muito axé. Até mais. Axé. Gente, até mais. Até. Deixa eu ver se eu consigo ali pegar o...